Também, gostaria de pedir se fosse associação em nome também. da casa, Perfeitamente. também gostaria Seria também que fosse interessante. A Teresina ela foi filha de um dos maiores industriais de formiga na época, do senhor Pasqualino Natal. né? Uma pessoa que deixou saudade da nossa cidade. Então será encaminhado a casa, assinado pelos novos vereadores. Muito obrigado. Presidente, A palavra, vereador Cabo Cunha. eu ia pedir a questão de ordem naquela hora, para explicar sobre a nossa ida. Daqui a pouco o vereador Arnaldo, o vereador Mauro, Luciano, o pastor Manuel também devam falar, já que nós não temos projetos para serem votados. Vou dar 10 minutos a Vossa Excelência, então. Acho que não. Tá bom. Presidente, olha, com relação. Primeiro, boa tarde, você, meu amigo e minha amiga que está me ouvindo. Com relação ao que foi falado aqui na tribuna pelo Dr. Milton Moura, ele sabe que o Ministério Público agiu porque nós fomos até ele e cobramos. Obviamente que o Ministério Público poderia também ter agido sem ter sido provocado, mas a provocação partiu de nós, vereadores. Você que me acompanha há tanto tempo, o doutor Milton, não sei se esqueceu, não ouviu as reuniões anteriores, não acompanhou. Eu até pensava em não falar nada, mas não tem como não falar. Vem, fala e não tem de cobrar dos vereadores. É preciso se posicionar antes. Posicione antes com a Ordem dos Advogados do Brasil, não só neste assunto, como em outros assuntos. E vir cobrar aqui uma postura que esta postura já foi trabalhada por mim e por outros vereadores. Então fica para quem está ouvindo agora a fala do doutor Milton, primeiro ele pediu imunidade, que não queria participação nem de oposição nem de situação. Fui ao presidente e disse, não vou falar nada, depois que ele sair eu falo, porque ele não queria, segundo a inicial dele. Então veja bem, cobrar, ótimo, mas não precisa, graças a Deus, me ensinar a ler projetos, porque eu compreendo e quando não sei, busco ajuda. Segundo, a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui nós temos a presidenta que faz parte dos quadros da Câmara, ela é presidenta, deveria também a Ordem se manifestar, não apenas neste assunto, ele o faz na pessoa individual, ele faz na pessoa física. Mas a Ordem poderia muito bem também se manifestar, não só nesse assunto, como em outros assuntos. E assim também vejo que os clubes de serviços também devam se manifestar. As pessoas têm de se manifestar, sim, nessa cidade. Mas vir falar aqui que engrandece o Ministério Público, engrandece mesmo, também engrandeço, mas partiu daqui. Partiu daqui. Então, doutor Milton, não pode se esquecer de um trabalho feito por mim e por outros vereadores. E Vossa Excelência parece que esqueceu, não acompanhou. Então, foi feito por mim e outros vereadores. Nós provocamos o Ministério Público. Devemos a ele, sim, o atendimento. Devemos, sim, ao Judiciário o entendimento. Mas não pode esquecer. Como que esquece assim? Como se coloca a Câmara no mesmo balaio? Como se coloca todos no mesmo buraco? Não é assim. É por isso que, às vezes, as pessoas de bem não querem mais se candidatar, não querem mais falar de política. Porque quando vê uma pessoa com tamanha instrução vir aqui e falar e esquecer do que foi feito, aí é lamentável. Mas o que eu quero falar de verdade, presidente, que não iria nem falar nada disto, mas como que... Primeiro pede imunidade, não querendo posição nem situação. Eu quero falar do balancete de junho de 2015 e gostaria que você que está me ouvindo, ao sindicato Sintranfor, ao servidor público municipal, aos vereadores, aos clubes de serviço, a toda a população me ouvisse agora com relação ao dinheiro, ao orçamento que já deu entrada até julho de 2015 nesta cidade. Nós estamos acompanhando, e é recorrente a fala da administração, de que os repasses caíram, de que vem menos verbas. E aí eu pensava, antes de vir para cá, antes de conversar com o auditório desta casa, qual seria a posição, a postura dos vereadores frente a esse assunto que tomou conta da nossa cidade. Qual deve ser a nossa postura? Ficarmos silentes? Ficarmos em silêncio? Ou nós devemos colocar para a comunidade e estudar os documentos? Bom, eu trago aqui para os senhores e as senhoras uma análise sobre o orçamento de 2015 e parte do orçamento de 2014, daquilo que se entrou nos cofres públicos. Vejam bem, eu quero falar aqui da receita tributária, e eu vou citar aqui alguns meses. Por exemplo, o mês de agosto de 2014. Receitas tributárias. Aqui são os tributos
que a contribuição também é um tributo, a contribuição de iluminação pública, na qual votei contrário, e eu quero refrescar a memória do vereador Zezinho Gaiola, e jamais vou votar contrário a um projeto se eu souber, porque sei do resultado final. Eu tenho convicção. A justiça deve imperar. A clareza e a transparência devem fazer parte do vocabulário dos homens públicos. É por isso que não suporto, muitas vezes, ouvir e ficar em silêncio. Não dá. Porque é um trabalho construído há 11 anos, com muito suor, com muita dificuldade, não se pode, por uma fala ou por outra, ser colocado no mesmo balaio, ou então no mesmo coxo. É diferente. Em agosto de 2014, a receita de tributos foi R$1.536.000. Eu vou pular para dezembro, 1.121.000. Em janeiro desse ano, 886.000. Em fevereiro, 967. Em março, 1.062.000. Em abril, 743. Em maio, 856. Em junho de 2015, a receita de tributos alcançou o índice de R$2.860.000 apenas no mês. E no mês de julho, 1.700.000. Vejam que a receita tributária no ano passado foi muito menos do que esse ano. Vai somando comigo. Eu tenho aqui receita de contribuições, diversas contribuições feitas ao município de Formiga. Eu tenho aqui o mês de novembro, R$286.000. Eu tenho o mês de janeiro, receita de contribuições, 690.000 em dezembro. Em janeiro, 275. Em fevereiro, 435. Em março, 503. Em abril, 160. Em maio, R$503.000. Aquilo que era 600 e pouco, em maio para 503. E em junho, mais do que ano passado, 682. Sabe, em julho, mais do que ano passado, R$695.000. Eu vou aqui para a receita de FPM, Fundo de Participação do Município, que a administração tem insistido que o repasse tem caído. Está aqui, balancete do Executivo Municipal, que vem para essa casa de um mês. E aqui vem esta folha que vem separada, sozinha. Eu vou ler aqui para você. Município de Formiga, relatório resumido da execução orçamentária. Receita corrente líquida consolidada por categoria econômica. Eu vou ler aqui do FPM, Fundo de Participação do Município. Eu vou te mostrar como que era no passado. Você que é de sindicato, funcionário público, empresário, vamos ver como é que ficou ano passado. Ano passado, em agosto, em setembro, foi 1.488.000. Em outubro, 1.740.000. Agora eu já vou para janeiro, pode ser de 2015? Vamos lá. 2.840.000. Ano passado era 1.800.000, agora é 2.800.000. Vamos para fevereiro. Fevereiro é 2.900.000. Vamos para março, é 2.100.000. É muito mais do que ano passado. Vamos para março, para maio? Vamos. 2.801.000. Agora eu vou para junho e julho. 2.440.000. E em julho, 1.805.000. Vou voltar com você. Fundo de Participação do Município ano passado, 1.800.000. Setembro, outubro, 1.700.000. Novembro, 2.300.000. E janeiro, 2.800.000 desse ano. Eu anotei aqui, meu amigo, em 7 meses, o FPM, Fundo de Participação do Município, neste ano, até agora, já alcançou R$17.200.000. Só o FPM. Agora eu vou te contar como que é o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Deixa eu voltar aqui no ano passado, para você entender. Diz que esse ano está diminuindo, tá? Vamos lá. Vamos aqui ao mês de agosto. 1.384.000.
Em outubro, 1.400.000, em novembro, 1.500.000, em dezembro, 1.500.000. Agora, em janeiro, 1.300.000. Em fevereiro, 1.200.000. Em março, 1.300.000. Em abril, 1.300.000. Em maio, 1.300.000. E em junho, 1.400.000 e 1.340.000 em julho. Caiu um pouquinho, é verdade, caiu um pouquinho, mas eu vou te mostrar qual que é o valor, então. Eu vou falar aqui no total. Caiu um pouquinho do ICMS. Você sabe quanto de IPVA, aquele imposto que eu também não concordo? IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, que você paga todo ano? Só em janeiro, a Prefeitura de Formiga recebeu 3.400.000 reais. Janeiro, vai somando comigo. De IPVA, só até agosto, até julho, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho, 7 meses, recebeu 7.300.000 reais de IPVA. Faltando agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Muitas pessoas não pagaram ainda. Vai diminuir. Eu já vou finalizar, presidente, e vou aqui, Fundeb. O Fundeb tem professor que não recebeu o seu vale. Aumentou o repasse do Fundeb. Vou ler para os senhores aqui. Em agosto, era 1.100.000. Em setembro, 1.500.000. Em novembro, 1.005.000. Já vou para janeiro. 1.700.000. Fevereiro, 660. Março, 1.200.000. Sabe quanto foi em abril, Paulo Coelho? 2.300.000. O senhor sabe quanto foi em junho? 1.999.000, 2 milhões, quase que o dobro. Presidente, já vou finalizar. Agora eu vou ler aqui a receita, contemplando, eu não vi a saúde aqui, contemplando receita tributária, contribuições, receita de serviços, FPM, isso que eu falei para o senhor, algumas receitas. Por exemplo, no mês de agosto do ano passado, foram 9.934.000. Vou ler, então, presta atenção, por favor. Agosto, setembro, 8 milhões e pouco. Outubro, 10.100, 10 milhões. Novembro, 8 milhões. Fique atento aí. Estou chegando esse ano. Dezembro, 10 milhões. Vamos começar em janeiro desse ano. Vamos ver se diminuiu a arrecadação? 12 milhões em janeiro. Aumentou, não é? Mais de 20%. Em fevereiro, 9 milhões e meio. É muito mais do que setembro. É muito mais do que novembro. Vamos para frente. Em março, 9.600.000. Em abril, 9.500. Em maio, 961. Em junho, 11.672.000. Vamos em julho, que é o mês passado? Ouça comigo. 10.128.000. É muito mais do que agosto, que setembro do ano passado. Meus amigos, o que eu quero desta Câmara, eu posso falar. E o que eu quero da sociedade formiguense é que falar de números sem comprovação, aqui eu tenho números, eu tenho dados científicos. Eu convido, presidente, os profissionais da Prefeitura de Formiga que lidam com números, não para utilizar programa de rádio, vir aqui falar e debater conosco números. Porque falar que não tem dinheiro para pagar o vale alimentação. Aqui estão os números. Se arrecadou mais de 20% em relação ao final do ano passado, alguns meses. Está aqui. Eu vou encerrar dizendo que não pagamento do vale alimentação, o não pagamento do salário em dia, a cidade toda ficará prejudicada. Isto é uma questão dos 70 mil habitantes, é uma questão que deve ser levantada, acompanhada por todos os organismos dessa cidade, pela sociedade civil organizada, pelos vereadores. Eu creio que depois da minha fala, todos deverão cobrar para que o Executivo venha explicar aqui, venha explicar por que é que o balancete é muito mais do que ano passado e não se pagaram os servidores, vereador Mauro César. Eu vou encerrar aqui.
crente que esta casa fará sim valer o seu papel, o valor que tem, e vamos recorrer ao Ministério Público, vamos mostrar para a sociedade. Eu quero que esta folha seja passada para a imprensa, para a TV, para os jornais, para os rádios, e que se faça um levantamento, vou pedir aqui a assessoria desta casa, de janeiro a julho do ano passado e de janeiro a julho deste ano, para verificarmos a quantia que a Prefeitura arrecadou de verbas. Não é desculpa falar, utilizar que o governo federal, o governo estadual, não repassou as devidas importâncias. A cidade está às escuras, faltam medicamentos, faltam médicos. Quem passou pela Praça da Matriz hoje percebeu como está o lixo. Por quê? Um servidor desmotivado, que não recebe o seu vale-alimentação, que não tem a garantia do seu salário pago em dia, e eu provei aqui, meus amigos funcionários públicos que aqui estão, está aqui a receita do município. Vou fazer uma cópia para os senhores. Levante a mão, quais são os servidores que estão aqui? 2, 3, 3. Vou lhe dar a palavra. Me permite uma parte? Vou lhe dar a parte. Portanto, nós temos de ter números. Vocês, e eu repito, não ouvirão o vereador Cabo Cunha, por questão ética, por questão de cultura religiosa, mencionar nome de secretário ou de quem está à frente do município. A administração, num todo, está falhando, isto é, tirando vocês. Como que vocês vão trabalhar, varrer as ruas, atender as pessoas nos postos de saúde, se vocês não sabem se vão receber o vale, quando vão receber, e sabendo que eu já mostrei que tem verba, que tem dinheiro. Cabe agora, e eu estou com vocês no movimento dia 3, eu caminhei com vocês a semana passada, sempre estive ao lado de vocês, porque deve-se gastar cada centavo público com muita seriedade. Vocês viram ontem no Fantástico aquilo que vem denunciando há anos aqui. Encerro aqui, vou dar uma parte para o senhor prosseguir, sim, sobre o TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado. Obrigado, você que me ouviu, presidente, obrigado pela paciência, que ultrapassou os 10 minutos. Mas isso aqui diz respeito a todos nós, porque quando fala que não vai pagar, porque não votou planta de valores, porque não fez isso, presidente, está aqui, muito mais dinheiro. Parem de jogar sobre as costas de quem não administra a cidade a incompetência, a falta de transparência, a falta de administração pública por cima desta casa. Não venha. A incompetência administrativa se deu por aqueles que estão à frente do poder executivo, não desta casa, porque eu estudo, eu analiso, eu tenho a minha análise crítica e também a análise científica, que são os números. Encerro. Cabo Cunha, obrigado pela parte. Isso vem muito de encontro. Nós sabemos que a questão brasileira, realmente nós passamos no país hoje com a questão de dificuldade financeira que o país tem atravessado, ainda mais com essa administração federal que aí se encontra. Mas é notório, como Vossa Excelência bem explanou ali, que o problema do nosso município, muito mais que crise financeira, é crise de vergonha na cara, é crise de competência, crise de honestidade. E como Vossa Excelência muito bem disse, que realmente a arrecadação do município aumentou, e contra números não há argumentos, enquanto no município não se paga salários em dia, enquanto no município não se paga fornecedores em dia, enquanto no município não se paga o vale dos funcionários que contam com esse vale, sobra dinheiro para fazer essas publicações nos jornais de formiga, páginas que, segundo a informação do secretário de comunicação ali para mim agora, exceto o Nova Imprensa, que até agora não teve nenhuma publicação e não sei por quê. Todas essas páginas, segundo a informação do secretário, giram em torno de R$ 3.800 por semana, a R$ 3.000. Nos jornais tem.
Para aqui não está faltando. E o engraçado, falta remédio nas prateleiras, as ruas estão imundas. Não vamos falar suja, não. As ruas da cidade estão imundas. A saúde está precária. E eu perguntei ao secretário: o senhor teve corte de orçamento na sua pasta, o secretário de comunicação? Irrisório. Não estou vendo isso, não. Muito pelo contrário, a sua secretaria parece que vai de vento em popa, tanto que foi publicada agora recentemente a contratação da agência Fazenda, Comunicação e Marketing por R$1 milhão. 800 mil mais os aditivos de 20%, 25%. Não, a publicação saiu de 800 mil, secretário. Ela está ali, só tem esse orçamento para poder executar. Então, o que nós estamos vendo quais são as prioridades. O mundo fictício? Ou, na realidade, aquilo que se passa? E, sobretudo, ainda vai um questionamento à agência e ao secretário. Por que não todos os veículos de comunicação têm esse mesmo direito? Por que eu não vejo essas publicações no jornal Nova Imprensa? Quais são os critérios de escolha? Se recurso público foi feito para dividir de forma igualitária, é um direito de todos. Então, eu gostaria que o secretário respondesse isso por escrito para nós, e a agência, quais são os critérios e o valor por página, que está sendo praticado agora e sempre foi praticado nas páginas dos veículos de imprensa do município. No momento que não se paga salário, no momento que se corta o vale, se for considerar uma propaganda por semana, só que dá 12 mil a 3 mil, líquido que o secretário disse. E o servidor, sem nenhuma expectativa e sem nenhuma consideração a respeito, por isso que eu não digo administração, a pior aberração da história do município de Formiga. Obrigado. Palavra ao vereador Luciano Treiro. Como Vossa Excelência já pediu tempo regimental, gostaria... 10 minutos. Muito obrigado, presidente. Primeiramente, uma boa tarde. Boa tarde a todos os vereadores, à imprensa, àqueles que nos acompanham pela rádio, internet e televisão. Gostaria de pedir a atenção de todos os vereadores, por gentileza, que o que eu quero falar, o que eu tenho a falar, gostaria muito da atenção de vocês. Eu quero falar sobre a minha indignação, assim como já foi falado aqui sobre indignação, sobre a falta de dinheiro, coisa que não existe. Quero falar sobre licitação. Quando fala, o motivo pode ser essas licitações superfaturadas, onde eu pude ver em algumas câmaras de outra cidade, um vereador apresentou ele estava orçado para licitar um frango, coisa que esse frango custava 3 e alguma coisa, o valor dele, e estava sendo, pela licitação, ele estava saindo a R$ 11,30. Ou seja, superfaturado. Não estou dizendo, não estou afirmando, tá, que está superfaturado. Esse fato, ele vem me prejudicando, como diz, me amolando até. Eu pesquisei no gabinete, eu junto com o meu assessor, nós pesquisamos, encontramos assim, inúmeras irregularidades, preços que estão acima do mercado, afligindo o artigo 3º da lei 8.666, que diz: a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento sustentável, e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos de legalidade, de impessoalidade, de moralidade, de igualdade, da publicidade,
da probabilidade administrativa da vinculação ao instrumento convocatório do julgamento. O objetivo é dos que lhe são correlatos. Ou seja, o objetivo dessa lei que é a seleção da proposta mais vantajosa, que é para a administração. E não é o que, não é o que eu quero apresentar. Aquele processo, eu gostaria que vocês olhassem, focassem para mim, por gentileza, Valmor. Esse é o processo licitatório de número 122/2015, modalidade pregão, número 90/2015, registro de preços.